Opa! E aí, galerinha, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha, ok? No caso, a aula de hoje, nós vamos falar sobre duas coisinhas que você pode achar que não são importantes, mas que na verdade é a base da física, ok? Grandezas físicas e unidades de medidas, certo? Então, primeiro, o que é uma grandeza física? Bom, grandeza física é tudo que você pode quantificar, ok? Adalto, o que é quantificar? Quantificar é você atribuir números a essa grandeza. Como assim? Sei lá, sentimentos, né? Amor, raiva, tristeza. Tu não consegue quantificar com números, né, esse sentimento, ok? Mas, por exemplo, o tempo você consegue quantificar. A altura desse pincel você consegue quantificar. Então, a altura é uma grandeza física, o tempo é uma grandeza física, ok? Tudo que você conseguir quantificar vai ser uma grandeza física. Em relação a essas grandezas, nós temos dois tipos: grandeza escalar e grandeza vetorial. Adalto, por que eu preciso saber diferenciar essas duas grandezas? É por causa da matemática que você vai utilizar. Então, se a grandeza for escalar, você usa certas regras da matemática. Mas se a grandeza for vetorial, você vai utilizar um outro grupo de regras matemáticas para trabalhar com essas grandezas. Então, bora começar aqui. A grandeza escalar, ela vai ter somente módulo. E o que é módulo? Bom, módulo nada mais é do que um valor numérico. Ok? Opa, aqui não. Valor numérico. Adalto, como assim? Bom, a altura do pincel, sei lá, 15 centímetros. O número 15 é o valor numérico da altura do pincel. É o módulo. 13 horas e 15 minutos. 13 e o 15 são dois números. Valor numérico. 13 e 15 é o módulo do tempo. Então, no caso da grandeza escalar, somente com o módulo, somente com o valor numérico, você consegue interpretar essa informação. Repare que a grandeza vetorial, ela também vai ter módulo. E o módulo da grandeza vetorial é a mesma coisa do módulo da grandeza escalar, que representa valor numérico. Ok? Então, grandeza escalar e grandeza vetorial, os dois vão ter módulo. Os dois vão ter o que é um valor numérico. Tanto grandezas físicas são as grandezas que você consegue quantificar. Quantificar tem que ser o quê? Com número. O que vai diferenciar essas duas grandezas é a direção e o sentido. A direção você associa a um segmento de reta. No caso, as duas direções mais clássicas, mais trabalhadas, são as direções, vamos lá, você vai ter a direção horizontal e você pode ter também a direção vertical. Sentido. O sentido é um dos lados dessa reta que você está trabalhando. Se a direção for vertical, você pode ter o sentido para cima e o sentido para baixo. Se a direção for horizontal, você pode ter sentido para esquerda e também para a direita. Ok? Então, a grandeza vetorial, além do módulo, ela tem que ter direção e sentido. Grandeza escalar, não, ela vai ter somente um módulo. Adalto, e os exemplos aí, para eu poder diferenciar, né, uma coisa um pouco mais prática. Vamos lá. Como é que você vai fazer para diferenciar essas duas grandezas? Uma perguntinha bem clássica mesmo. Toda vida que você for trabalhar com qualquer grandeza, exemplo, deslocamento, você vai se perguntar assim: deslocamento, eu posso me deslocar para a esquerda ou para a direita? Eu posso me deslocar para cima ou para baixo?
Se a resposta for sim, essa grandeza vai ser o quê? Vetorial. Outro exemplo, velocidade. Você pode ter uma velocidade para a esquerda ou para a direita? Sim, tu pode. Velocidade é vetorial. Deslocamento, vetorial. Força, a força-peso, por exemplo. A força-peso, ela é para cima ou para baixo? É para baixo. Opa! Se a força-peso é para baixo, quer dizer que a força-peso é uma grandeza vetorial. Outro exemplo, massa. Você fala que a massa do José é 70 quilos para a esquerda, 70 quilos para a direita, 70 quilos para cima ou para baixo? Não. Então, isso quer dizer que massa é uma grandeza escalar. Outro exemplo, o tempo. 13 horas e 15 minutos. 13 horas e 15 minutos para a esquerda ou para a direita? Para cima ou para baixo? Não tem. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Vetorial, as grandezas clássicas, ó. Velocidade. Força também é uma grandeza vetorial, porque você pode, por exemplo, aplicar a força em um objeto, né? Eu aplico força para a direita, aplico força para a esquerda, tranquilo? Posso aplicar uma força para cima, ó. E se eu soltar, vai ter uma força puxando esse objeto para baixo. Então, força é uma grandeza vetorial, beleza? Então, a perguntinha sempre vai ser essa. Essa grandeza que eu estou trabalhando pode ser para cima, para baixo? Pode ser para a esquerda, para a direita? Se a resposta for sim, essa grandeza ela vai ser, ó, vetorial. Beleza? Então, vou pegar aqui, ó. No caso, os exemplos. Então, bora aqui. Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar a matemática utilizada na grandeza vetorial, ok? Em relação às unidades de medida. Então, assim, nós temos um padrão, tá? Que é o Sistema Internacional de Medidas, e nós temos 7 unidades fundamentais. O que são unidades fundamentais? São 7 unidades adotadas pelo Sistema Internacional, em que qualquer outra unidade que você vai trabalhar, essa unidade ela vai vir de onde? Da mistura dessas 7. Vamos lá, quais são essas unidades? Primeiro, unidade de comprimento, que a unidade de comprimento é o metro. Depois, unidade de massa. Unidade de massa vai ser quilograma. Aí temos também a unidade de tempo, que nós adotamos o segundo. Vamos lá, temperatura, que nós temos a unidade, a temperatura absoluta, né, a escala absoluta, que nós adotamos a escala Kelvin. Deixa eu ver o que mais. Temos corrente elétrica. Que a corrente elétrica ela é dada em ampere, com a asinha de ampere. Temos quantidade de matéria, onde a unidade vai ser, não estou mal aqui não, é mol. Aqui. E para fechar temos intensidade luminosa, em que a unidade adotada é candela, que é um C com o D, certo? Então aqui nós temos as 7 unidades fundamentais. E qualquer outra unidade que você vai trabalhar nas questões, elas vão ser o que? Derivadas dessa daqui. Adalto, como assim? Um exemplo. A velocidade. A unidade da velocidade é metro por segundo.
ó, metro, comprimento, segundo, tempo. Força. A força ela é dada em newtons. E vai lá, segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. A massa ela é dada em quilograma. Aqui, ó. E a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Então, ó, nós temos 3 unidades fundamentais que agrupadas resultam na força, que no caso é Newton. A massa já é uma unidade fundamental, quilograma, e o tempo vai estar em segundos, ok? Então, para fechar isso aqui, ó, dessas 7 unidades fundamentais, a princípio, ok? Você vai se abraçar com essas 3 aqui, ó. No decorrer do ano, no curso, nós vamos trabalhar com temperatura, corrente elétrica e quantidade de matéria. Essa unidade, que é a 7ª, intensidade luminosa, não se trabalha muito no ensino médio, ok? Mas, como está no SI, eu vou colocar aqui. Então, lembre dessas 3, comprimento, massa e tempo, tá certo? Para fechar, lembrando, grandeza escalar só tem módulo, a vetorial, módulo, direção e sentido, ok? Então, eu vou sair na frente aqui por 3 segundinhos. Voltei, né? Aí você volta aí, dá um pause, copia, tira print. Você que sabe o que tu vai fazer. Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês as grandezas, no caso, a matemática que você trabalha com a grandeza vetorial. E só para dar uma adiantada rápida, sempre que você vai representar um vetor, deixa eu fazer aqui a setinha, uma observaçãozinha aqui. Eu vou representar 2 setas. Uma, 2. Ok? Nós temos a seta número 1 e a seta número 2. Todas as grandezas vetoriais, eu represento elas com setas. E só em você bater o olho na seta, você tem que saber do quê? Módulo, direção e sentido. Como assim? Bom, qual seta é maior? A1 ou A2? É A1. Isso quer dizer que o módulo desse vetor 1 é maior. Vamos supor que eu estivesse representando aqui 2 forças. Deixa eu colocar para cima para ficar mais entendido, né? O nosso exemplo aqui. Eu tenho 2 forças. A força número 1 e a força número 2. A força 1, a seta é maior, é porque o valor dela é maior também. A direção, a força 1 está na vertical, a força 2 está na horizontal. E o sentido? Força 1, vertical para cima, e a força 2, horizontal para a direita. Então, todo vetor você consegue tranquilamente representar com setas, e essas setas tem que mostrar para você o módulo, a direção e o sentido. Beleza, galerinha? Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!